Precisa, só para curiosidade. Aproximado. 77, nós somos acho que em 60 escolas. 60, né? Isso. Tá bom. Curiosidade só, tá? Tá. Bom dia, professoras, bom dia, professores presentes. Muitos ainda vão entrar aqui na nossa formação, são 10:02 neste momento. Sabemos que tem aí a migração de outra ATPC que vocês estavam. Então, nós vamos dar início a esse nosso ATPC de hoje, da DE Leste 3, com os professores da área de linguagens e suas tecnologias. E o nosso tema hoje é o desafio da interdisciplinariedade para o novo ensino médio na área de linguagens. Então, hoje, dia 7 de julho de 2021, a ATPC aí pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Leste 3. Vamos aos nossos combinados, né? Estamos com um número grande de pessoas, muitos ainda vão chegar. Então, nossos combinados é sempre manter o microfone no mute, né, os professores, quem estiver acompanhando essa formação, e cordialidade e respeito sempre, né, estamos aí num grupo, e trabalho em grupo, a gente precisa sempre da cordialidade e do respeito. A equipe de PCNPs, desculpa, da Leste 3, é composta pelo Anderson, representante da parte de Educação Física, Ângela, Língua Estrangeira Moderna, Cleide, Língua Portuguesa, Nalva, de Artes, e eu, Rosane, também com a pasta de Língua Portuguesa. E vamos começar com um breve acolhimento, né, para essa formação, em vez de uma leitura inicial, como a nossa vida aí anda muito corrida, a gente pensou em fazer um acolhimento diferente, um momento de respirarmos. Quão difícil às vezes é nós conseguirmos parar e prestar atenção na nossa respiração, né? A nossa vida é tão corrida, e com essa loucura de final de semestre, final de bimestre, é conselho, é fechamento de nota, então nós temos aí essa questão do respirar nesse momento, tá? Então nós vamos acompanhar aí um vídeo. Anderson, por favor. O Anderson vai nos ajudar com a tecnologia. É um vídeo de um peixinho, um vídeo muito rápido de 1 minuto. Mas nós vamos respirar junto com esse peixinho. Então, nós vamos prestar atenção, tá? No nosso respirar, para nós nos concentrarmos na formação que nós vamos ter nesta manhã, ok? Vamos lá, por favor, Anderson. Vamos respirar, inspirar e respirar, de acordo com o subir e o descer do peixinho. Muito bom respirarmos, né, pessoal? Como é importante nós prestarmos atenção na nossa respiração, para nós nos concentrarmos, fazermos aí um foco naquilo que nós estamos fazendo no momento. E esse foi o momento que nós quisemos proporcionar a vocês, né, conseguir aí esse 1 minutinho. É um vídeo do YouTube, fiquem à vontade, para quando vocês sentirem a necessidade. Tem o link, esse material depois vai ser disponibilizado para vocês.
Mas também é só colocar lá no YouTube, né? Peixinho respirando, e você terá acesso a esse vídeo. Façam esse exercício, ele é importante para nós, né? Ajuda aí na nossa concentração, na nossa ansiedade, para continuarmos aí nas nossas tarefas, ok? Nosso objetivo na formação de hoje é dialogar sobre a interdisciplinaridade na área de linguagens para o novo ensino médio. Embora nós tenhamos aí tratado, né, de várias formações, em vários momentos sobre o novo ensino médio, sabemos que a interdisciplinariedade, ela acontece, deve acontecer em todo o momento, né, em todo o percurso formativo do estudante. Então, desde os anos iniciais, desde a educação infantil, a interdisciplinariedade, ela deve estar presente. E aí, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão do novo ensino médio. Nós temos a parceria, hoje, de duas formadoras. Então, nós temos presente hoje a autora Fernanda Barros. Ela é doutora em Linguística do Texto e do Discurso pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e professora adjunta do Departamento de Ciências da Educação da Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, nós temos aí representantes, né, de outros estados. E com parceria também da autora Luciana Maris, mestre em Linguística do Texto e do Discurso pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, professora de Língua Portuguesa da Educação Básica desde 2004. Né? Então, nós temos aí Rosane, seu microfone está mudo. Olá, voltei, desculpa, pessoal. Então, vou aqui reapresentar as nossas formadoras. Hoje nós temos a parceria da autora Fernanda Barros, doutora... Tem sim. Então, a interdisciplinaridade na área de linguagens, como articular os componentes curriculares. Esse é o nosso desafio. Por mais que nós pensemos assim, olha, a gente já trabalha interdisciplinarmente. É verdade. Eventualmente, pontualmente, nós realizamos trabalhos de natureza interdisciplinar. Nós realizamos projetos em que contamos com professores de mais de um componente curricular e até professores de componentes curriculares de outras áreas do conhecimento, não é? Então, isso acontece. Mas agora tem uma mudança bem importante, bem significativa. Tem algum microfone aberto? Só um minutinho, é porque é isso que eu ia falar, tem um microfone aberto que eu não estou te escutando direito. Pessoal, por favor, professoras presentes, vamos manter o nosso microfone no mute para não atrapalhar as autoras, nossas formadoras de hoje. Obrigada, Rosane. Então, Fé, seu microfone está mudo agora, querida. desmutei. É porque eu mutei na hora lá. Na verdade, ele mutou sozinho, não entendi essa dele, não. Bem, então, o que eu ia falar é que o nosso desafio agora é um pouco diferente. Nós vamos ter que trabalhar sistematicamente a partir dessa abordagem interdisciplinar. E isso é diferente, exige de nós outros movimentos, não é? Outras ações na direção de construir, não é? Essa perspectiva interdisciplinar sistemática. Então, essa é a grande mudança. Ninguém aqui está aqui para dizer para os outros o que é interdisciplinaridade, porque todos nós já sabemos, mas o nosso desafio é outro, não é? É implementar a interdisciplinaridade sistematicamente no nível do ensino médio. Então, esse é o nosso convite, vamos pensar sobre isso, né? Pode passar, por favor. Bem, eu gosto sempre de colocar assim de onde a gente está falando, né? Para onde a gente está falando. A Rosane já adiantou, eu estou falando de Ilhéus, na Bahia, né? E estou falando para professores da Zona Leste de São Paulo, ou para professores de escolas da Zona Leste de São Paulo, e se a gente for mexer mais ainda, vai especificar mais ainda, né? Porque é para os professores da diretoria regional, da região Leste 3, né? Especifica mais ainda. Então, assim, é importante a gente saber isso, e vocês vão entender ao longo da nossa conversa
como é importante isso, saber para quem nós estamos falando. Porque nós vamos conversar isso também da importância de nós pensarmos nos contextos socio-históricos, culturais, nos quais estão inseridos os nossos estudantes, tá? Pode passar, Carmen, por favor? Caiu a apresentação para vocês ou é um engano? Para mim caiu aqui. Para vocês? Não, para mim continua, mas parece que a Carmen caiu, não é? Para mim não está passando a apresentação. Aqui está normal. Caiu. Para a gente está normal também, Fé. Que estranho, gente. Para mim não está. Agora caiu para mim. A Carmen está voltando, a gente tem voltando. também, às vezes, um delay, né? Exato. Da ida e da volta. Mas a Carmen... Isso é para lembrar a gente que a gente está num ambiente virtual, não é? Isso, exatamente. Não é? Próximo, por favor, Carmen. Próximo slide. Está passando para vocês? Não. Não, para mim também está congelado aí. Será que eu mesma compartilho para a gente poder... A Carmen para o compartilhamento, Lu, e você inicia o compartilhamento. Talvez seja... Parece que ela está com a internet com problema, não é? Isso, então vamos lá, Lu. Maluco? Nossa, gente. Entraram na casa dos caras, eles. O mundo está sanguinolento. Vocês querem que eu acho que ela tem que parar, né? Deixa eu compartilhar aqui, não é? Deu certo? Vocês estão vendo? Vocês estão Estou vendo a sua tela. Vocês estão vendo agora a minha? Estamos. Então, peraí, Sim, deixa... estamos vendo a Aí, sua pronto. tela. Isso. Eu estou aqui Isso. também. Tá ótimo, Carmen. Então, a gente estava falando daquele momento e a gente imagina que as nossas cabeças estejam assim, né, professores e professoras, cheias de interrogações, né, cheias de perguntas, de desafios, e a gente vai, com a nossa conversa de hoje, procurar construir algumas respostas. Claro que nós não vamos ter a prepotência de falar que vamos sair daqui pronto para esse desafio do novo ensino médio, mas vamos sair um pouco mais sabidinhos, digamos assim, né? Vamos sair entendendo um pouco mais sobre essa questão da interdisciplinaridade. Então, é para resolver um pouco dessas interrogações a razão, o objetivo do nosso encontro hoje. Pode passar, por favor, Lu? Então, nós vamos pensar o seguinte, viu, Rosane, que todo mundo que está presente aqui é porque quer ser professor protagonista, ou já é um professor protagonista, nesse momento de mudança de paradigma no ensino médio, nesse momento de mudança de modelo no ensino médio, né? E o que nós vamos fazer para que nós nos tornemos mais protagonistas ainda. Esse é o objetivo da nossa conversa. E a gente pensa o seguinte, que para que a gente assuma esse protagonismo de fato e de direito, para que nós sejamos os sujeitos desse momento de paradigma, nós, professores, professoras, coordenadores, coordenadoras, gestores, gestoras do ensino médio, né, nós precisamos desenvolver principalmente 4 ações, né? Então, nós precisamos conhecer o processo, nós precisamos... Caiu? Está acontecendo algum problema? Voltou. Voltou. Então, nós precisamos conhecer o processo, trabalhar coletivamente, agir antropofagicamente e controlar a ansiedade. O controle da ansiedade já foi anunciado até pela... Nós vamos conversar sobre essas 4 ações, né? E como elas se relacionam... Fernanda? Gente, caiu para Pessoal, vocês? Não, Fernanda? eu estou aqui. Fernanda, você falou, você ficou com voz de robô e caiu. Eu vou voltar ao compartilhamento, tá? Tá certo. A internet hoje não está colaborando com a gente. Acho que ela está com um pouquinho de frio também, mas normal.
Pode continuar, Sé. Professores, alguns professores com o microfone aberto, por favor. Vejam só, a gente estava falando das 4 ações que nós precisamos realizar, né, para assumirmos a condição de fato e de direito que é nossa, de professores protagonistas nesse momento de mudança de paradigma no ensino médio. Conhecer o processo, trabalhar coletivamente, agir antropofagicamente e controlar a ansiedade. Então, vamos conversar sobre essas questões e como elas estão relacionadas com a questão da interdisciplinaridade. Vamos lá, Lu, pode passar, por favor? Bem, a primeira coisa de conhecer o processo, né, passa por nós conhecermos quais são os documentos oficiais, né, que formatam esse novo ensino médio, né? Eu nem sei se a gente pode falar em novo ensino médio, por enquanto eu estou falando em outro ensino médio. Vamos ver o quão novo ele é à medida que nós formos nos apropriando dele, né? Então, esses documentos fundamentais neste momento de mudança de paradigma são a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, os temas contemporâneos transversais e o PNLD na sua edição de 2021 voltado para o ensino médio. A Base Nacional Comum Curricular, a famigerada BNCC, né? Nós vamos defender aqui que a gente precisa se apropriar dela muito bem. Que seja para discordarmos, que seja para concordarmos, que seja para concordarmos ou discordarmos parcialmente, não importa. Mas nós precisamos nos apropriar dela. E nós precisamos entender qual é o papel dela nesse momento de mudança de paradigma. A gente vai discutir isso, por quê, gente? Qual é o equívoco que nós não podemos cometer? Em hipótese alguma, nós não podemos confundir a BNCC com o currículo, né? Currículo é aquilo que os professores do Estado de São Paulo organizaram, por exemplo, a partir de inúmeras reuniões feitas, de inúmeros encontros, das participações de professores e estudantes. Então, currículo é isso, né? Currículo está lá nos projetos políticos pedagógicos de cada escola. O currículo é vivo. A BNCC é tão somente, e aí eu queria grifar mesmo esse tão somente, a base para a construção desses currículos. Confundir a BNCC com o currículo, não é um equívoco que a gente não pode cometer, por quê? Porque se nós fizermos isso, nós vamos estar entregando para ela de mão beijada a condição de sujeito que é nossa, né? Ela é só um dos instrumentos para a realização dessa mudança de paradigma, né? Os sujeitos somos nós e os nossos alunos, né? Então, essa é uma confusão que a gente não pode fazer e é fundamental que nós a pensemos assim, como a base. Ela reúne tudo que é comum, né? Para todos os estudantes brasileiros do ensino médio, independentemente se estão em São Paulo, na Bahia, Minas Gerais, no Amapá, no Rio Grande do Sul, no Paraná, né? Em Tocantins, não importa. Está ali o que é comum. E nós vamos dar vida ao currículo, né? Vamos dar vida ao currículo, juntando, articulando a esse comum o que é próprio, idiosincrático, sui generis do Estado de São Paulo, da capital São Paulo, da zona leste de São Paulo, né? É isso que é dar vida ao currículo. Então, esse é o movimento que nós vamos fazer aqui. Um outro ponto importante são os temas contemporâneos transversais, porque é principalmente a partir deles que se constroem os processos interdisciplinares no ensino médio, né? E eles não são exatamente uma novidade. A gente já ouve falar de temas transversais desde a época dos parâmetros curriculares nacionais, desde os PCN, né? Agora tem esse adjetivo novo aí, né? Contemporâneos. E transversais porque, de fato, eles atravessam, eles perpassam, né? Os conteúdos, as competências, as habilidades de todas as áreas do conhecimento do ensino médio, não só da área de linguagens, mas da área de linguagens, da área de matemática, da área de ciências humanas e sociais aplicadas, da área de ciências da natureza, né? Nós vamos conversar também um pouquinho sobre esses temas que se organizam em 6 macro-áreas, em 6 grandes áreas, e vamos mostrar como é que a interdisciplinaridade se constrói muito a partir desses temas contemporâneos transversais. E o edital do PNLD, que vem, de fato, com mudanças robustas, né? Bem significativas. Nós éramos acostumados a escolher livros de uma outra maneira. Como é que a gente fazia? Tinha o livro de português, tinha o livro de sociologia, tinha o livro de química, o livro de história, o livro de inglês. Agora nós temos
esses componentes organizados por áreas do conhecimento, né? E vamos conversar aqui especificamente sobre a nossa área, sobre as mudanças na nossa área, né? Na área de linguagens. Pode passar, por favor, Luciana? Pode passar. Já passei. Voltou a cair aí, eu não sei se fui eu ou se foi... Acho que tá normal aqui, Fernanda, já tô vendo a tela. Ô, Fê, acho que era você, é você que está com a internet ruim. Agora vocês estão vendo a tela, mas a apresentação já tinha passado. Vou voltar lá, tá bom? Tá. Que problema hoje. Aí, pronto? Deu certo aí, gente? Para mim ainda não. Ô, Lu, talvez seja melhor você assumir a apresentação. É, porque tá ruim, né? Eu não estou conseguindo falar, infelizmente. Então, olha só, gente, vamos, aí a hora que voltar, não é você se estabilizar, aí você assume, Fé. Então, vamos lá. Depois da gente pensar, a Fernanda falou que o edital do PNLD trouxe mudanças significativas, então aí a gente vai falar um pouquinho sobre como que vai ser essa escolha dos materiais didáticos, não é? Nesse novo formato, né, para o que está sendo chamado de novo ensino médio. É importante a gente saber, e isso tem a ver com aquela coisa de compreender o processo, né, entender como é que vai acontecer esse processo, né, dessa mudança de paradigma. A gente vai receber, né, nós que somos professores da área de linguagens, a gente vai ter acesso a uma coleção de linguagens que é composta por 6 volumes. Além desses 6 volumes de linguagens, a gente também vai receber o volume único de língua portuguesa. Esse vai ser usado especificamente pelo professor de língua portuguesa. Além desse volume de língua portuguesa e dos 6 de linguagens, a gente vai também receber o volume único da língua inglesa, que também vai ser usado exclusivamente pelo professor de língua inglesa. O que é importante a gente observar? Esses volumes, eles vão ser usados ao longo dos 3 anos do ensino médio. Por isso que a gente colocou lá, vocês vão entender melhor por que a gente fala de trabalhar coletivamente, né? Como que é importante o trabalho coletivo. Por quê? Uma grande mudança que teve no edital do PNLD, gente, foi o fato de os capítulos dos volumes de linguagem serem autocontidos. E qual que é a consequência prática disso? O que isso implica, né, para a gente, no momento da gente definir como que nós vamos organizar o nosso ensino médio? Significa Vocês que... me ouvem, Lu? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Sim, então, Fernanda. Sim. Então, vocês me ouvem. Eu não vejo a tela, mas vocês me ouvem. Tá sim. Bom, mas só pra... Eu acho que é importante colocar antes um pouquinho, Lu, é importante colocar aqui, são 6 volumes, e são 6 volumes que não são numerados, né? Exato. Eles não são numerados, nós temos 6 volumes, e aí a gente pode decidir, a gente assim, não é a gente individualmente, pessoa física, mas o coletivo de professores de linguagens de uma determinada escola pode decidir com quais volumes vai trabalhar no primeiro ano, com quais volumes vai trabalhar no segundo e com quais volumes vai trabalhar no terceiro ano, né? Isso é fundamental para o planejamento, isso significa, como a Luciana estava dizendo bem, que coletivamente o trabalho é intenso. Nós não vamos poder, Rosane, pensar mais em planejamento no ensino médio para os professores do primeiro ano planejam em separado dos do segundo, que planejam separados do terceiro. Isso não vai poder mais acontecer, porque como são os professores que decidirão com quais volumes trabalharão em cada ano, né? Claro que é em função do currículo do Estado de São Paulo. Eu sempre digo que essa não é uma decisão, é uma autonomia, mas uma autonomia dentro de uma construção curricular que já existe, né? Então, é importante a gente pensar isso, porque vai ter que ser uma reunião conjunta. Todos os professores de linguagens do ensino médio da escola vão se sentar e vão decidir, então, quais volumes serão para cada ano naquela escola. Mas a novidade não para por aí, né? Porque, como a Luciana estava dizendo bem, os capítulos de cada volume são autocontidos. Fernanda, o que é que significa dizer que... Ih, agora ela... Que o capítulo se encerra em si mesmo. Não existe relação de dependência entre um capítulo e outro do volume. Fernanda, né? Então, Fernanda. acabou aquela história de nossos professores... Fernanda? Vocês estão me ouvindo, gente?
Estamos, Sim, Luciana. Luciana. Então, na verdade, o problema é a internet. Ilhéus é muito instável. O que a Fernanda está falando sobre os capítulos serem autocontidos, gente, é que agora os capítulos começam e se encerram em si mesmos. Então, vamos dizer que no trabalho de planejamento, né, com os professores da área de linguagens, os professores decidam que no primeiro ano nós vamos trabalhar com os volumes A e F. No segundo ano vão ser trabalhados os volumes B e C, e no terceiro ano vão ser trabalhados os volumes D e A. Esse é um possível arranjo. A gente, em função das especificidades, não é, do currículo de São Paulo, eu posso, por exemplo, escolher para o primeiro ano os volumes B e E, para o segundo os volumes A e F, os volumes D e C para o terceiro. Então, essa configuração a gente tem liberdade, mas é importante pensar que esse trabalho tem que ser feito de forma coletiva para os 3 anos do ensino médio. Escolhidos, só para vocês terem uma ideia de como que isso ampliou as nossas possibilidades de escolha, o fato de serem capítulos autocontidos, imagine que eu sou professora de língua portuguesa do primeiro ano e nós escolhemos coletivamente, nós, os professores de linguagem, os volumes A e E. No volume A, nós temos a possibilidade de escolher a sequência que nós quisermos. Imagine que no volume A, todos os volumes de linguagens, eles têm 4 capítulos. No volume A, eu posso escolher começar com o capítulo 4, depois, se eu quiser, eu posso ir para o volume E e pegar o capítulo 3, depois, se eu quiser, eu posso voltar para o volume A e pegar o capítulo 1. Essa obrigatoriedade cronológica de começar com o capítulo 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, isso não existe mais, gente, isso caiu por terra. Por isso que é importante a gente pensar nesse trabalho coletivo do planejamento, da escolha, né, do material didático, porque a gente tem que ter muita clareza que, escolhidos os volumes A e E para o primeiro ano, eu não vou poder escolher os mesmos volumes para o segundo nem para o terceiro. E aí, os capítulos, eu vou trabalhar com o volume, né, escolhidos os volumes, a gente vai definir quais são os capítulos. Por isso que não dá, porque o professor do primeiro e do segundo não podem escolher o único volume. Por exemplo, vou trabalhar com o volume B. Não pode, porque aí vai ter repetição. Então, essa é uma das grandes mudanças, né, que aconteceram no PNLD, né, no edital do PNLD 2021, pensado para esse trabalho com a área de linguagens. Todas essas ações, em certa medida, elas estão nos levando a pensar de maneira a nos organizarmos para trabalhar de maneira coletiva. E isso não significa que nós vamos perder a nossa especificidade. Eu sou professora de língua portuguesa, eu não vou passar a ser professora de educação física, não. Eu agora sou professora do componente curricular língua portuguesa, que vou estabelecer com educação física, com arte e com língua inglesa, um diálogo mais aproximado. A gente vai ficar mais próximo, a gente vai estar mais entrelaçado. Essa ideia dos volumes, dos capítulos autocontidos também vale para o volume único de língua portuguesa e para o volume único de língua inglesa. O que significa? No volume único de língua portuguesa, a gente tem 15 capítulos, por exemplo. Eu vou distribuir, o professor de língua portuguesa vai distribuir esses 15 capítulos ao longo dos 3 anos. E aí, você pode começar pelo capítulo 15, pode usar depois o capítulo 6, pode ir para o capítulo 7, para o capítulo 8, depois você pode voltar para o capítulo 2. Não existe mais essa obrigatoriedade, não existe mais essa sequenciação cronológica, essa sequência progressiva de conhecimentos. Os capítulos, eles são complexos, mas eles acabam e começam e terminam neles mesmos, tá? Isso é uma vantagem para a gente. É importante aqui também a gente ressaltar que, com essa coleção de linguagens, a gente tem aí o professor de educação física pela primeira vez tendo um material didático. Aqui nesses volumes de linguagens existem capítulos que são produzidos preferencialmente para os professores de educação física. Isso é uma vitória, é a primeira vez que os professores de educação física vão ter esse material didático. E uma coisa que é importante a gente ressaltar é como que, ainda quando a gente observa essa conformação, língua portuguesa, né, quando a gente pensa na área de linguagens, língua portuguesa ainda tem esse status, não é? Porque além de ser trabalhada nos volumes de linguagens, você tem um volume único ainda de língua portuguesa. Mas tem essa coleção de linguagens em que aparece arte, aparece o componente curricular, educação física, é muito importante, por quê? Porque significa que todos nós da área de linguagens agora somos responsáveis pela leitura, pela escrita, não é pelo trabalho com a linguagem.
a gente que é professor de língua portuguesa não vai mais carregar essa obrigação. A gente que trabalha em escola é assim, tem que fazer um cartaz. Fala com o professor de língua portuguesa. Pensando na área de matemática, muitas vezes não é incomum, fala assim, o menino foi mal em matemática, mas ele não está sabendo ler. E aí a culpa é do professor de português. Então, agora, a gente também vai dividir essa responsabilidade com os outros professores da área de linguagens e, na verdade, com todos os professores, porque, em última instância, todos nós, na escola, trabalhamos com linguagens, não é? Então, ler e escrever não vai ser só mais obrigação do professor de língua portuguesa. Essa responsabilidade também vai ser dividida com o professor de arte, com o professor de educação física, não é porque, com o professor de língua inglesa, porque todos nós trabalhamos com leitura e escrita, não é? Em última instância. Bom, essa imagem aqui, gente, que a gente fala lá de trabalhar antropofagicamente, essa imagem aqui é uma imagem que nos faz, nos remete à esfinge, não é? Que é uma história construída lá na Grécia Antiga. A esfinge, na peça Édipo Rei, a esfinge lançava um enigma para as pessoas que queriam entrar na cidade de Tebas. Se as pessoas elas acertavam, se elas decifravam o enigma, elas podiam entrar. Se elas não decifravam, elas eram devoradas, porque a esfinge é uma coisa meio monstro, né? Metade monstro, metade gente. E aí, por que a gente fala que é preciso trabalhar antropofagicamente? Porque a gente não pode, nós que queremos agir com protagonismo, nós que somos sujeitos, a gente não pode deixar que a BNCC, o edital, os temas contemporâneos transversais, os materiais didáticos nos devorem. Nós é que vamos fazer esse movimento de nos apropriar desse material e ver o que é importante, como é que a gente vai agir, não é? O que a gente precisa deglutir, alimentar, não é? Digerir esse material e agir, não é, sobre esse material. Nós não somos pessoas passivas, por isso que agir antropofagicamente, não é? Então, assim, a gente vai ler os materiais e vai decidir o que é melhor para tal série, o que é melhor para outra série. No uso desse material, a gente já faz isso, não é? Quem trabalha com material didático, a gente pega um capítulo, a gente vê o que é bom, a gente faz mudanças, a gente descarta coisas, não é? Por quê? Porque a gente age antropofagicamente, a gente é sujeito, nós é que vamos agir sobre esse material. Então, essa é a proposta de pensar nessa antropofagia curricular, que diz respeito ao que está na BNCC, quer dizer, não confundir a BNCC com o currículo, como é que nós vamos nos organizar para fazer uma divisão desse material ao longo dos 3 anos, não é? Escolhendo aquilo que é melhor, aquilo que é mais adequado, não é? A gente vai pensar, entender, né, agir, como é que é o fato desses capítulos serem autocontidos, como é que isso vai nos ajudar, quais são as coisas boas que essa ação, né, vai nos trazer para a nossa prática de sala de aula, né, para o dia a dia, a gente dentro da sala de aula, lá na hora que a gente estiver frente a frente com os estudantes. E aí, só para relembrar, que a gente já sabe, não é? Todo mundo sabe disso, quais são esses componentes curriculares da área de linguagens? Observem que aqui a gente já faz um primeiro movimento antropofágico. Se vocês estão lembrados, na base a gente tem língua portuguesa, educação física, arte e língua inglesa. A gente insere a literatura, porque na base a literatura ela ficou restrita ao campo de atuação social, né, ao campo artístico literário. Para nós a literatura é um componente curricular, então ela precisa ter esse destaque. Uma outra coisa que a gente faz nesse movimento antropofágico é pensar que a língua espanhola, ela precisa aparecer, ela precisa estar presente. Por quê? Nós somos um país cercado por países hispanofalantes, a língua espanhola ela foi extirpada da base, e os professores de espanhol estão aí num movimento, numa luta, né, volta espanhol, e é importante que o espanhol seja reintegrado à área de linguagens, que sejam novamente, que as escolas recebam materiais didáticos de língua espanhola, não é? A língua espanhola ela não pode perder esse protagonismo. Então, nesse movimento da gente falar quais são esses componentes curriculares, a gente já está agindo antropofagicamente, não é? Bom,
vamos ver aqui, só para a gente relembrar quais são esses TCTs, porque, gente, conhecer o processo, se apropriar do vocabulário, se apropriar de como as coisas se organizam, é fundamental para a gente agir antropofagicamente, né? Isso nos dá, a nós professores, uma condição de autoridade. Eu sei do que estou falando, eu uso um vocabulário que é um vocabulário que circula nesses documentos e que vai aparecer nos materiais didáticos, não é? Então, a gente sabe que pela BNCC, a gente tem esses temas, essas macro-áreas aí, né, dos temas contemporâneos transversais, meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Dentro desses temas, aí vem os subtemas de trabalho e educação financeira, educação fiscal, por exemplo, na economia. Se vocês observarem, se a gente parar para pensar, a gente já trabalha com esses TCTs. Qual que é a diferença, eu acho, agora, que vem, inclusive, com o edital? É que esses TCTs, eles vão aparecer de forma orgânica ao longo da coleção de linguagens e também ao longo do livro, do volume único de língua portuguesa e do volume único de língua inglesa. Os TCTs agora, gente, eles vão ser trabalhados de forma sistemática, sistematizada. Então, existe aí agora eu acho que a palavra orgânica é a melhor descrição para a gente pensar nesse trabalho que a gente vai ter agora com esses TCTs. A gente já fazia isso muitas vezes em alguns projetos, em alguns eventos da escola, né, que os professores se organizavam e trabalhavam de forma interdisciplinar, e às vezes a escolha do tema ou a escolha do trabalho estava muito ligada aos TCTs. Isso agora, até para pensar que a gente vai agir, para a gente ter mais protagonismo, para a gente se colocar de uma maneira mais adequada em relação às questões que são colocadas, não é? As questões fora da escola que são colocadas para os estudantes, esses temas, vocês vejam que são temas que são caros, né? São temas que dizem respeito à cidadania, dizem respeito ao respeito, dizem respeito à ideia de você respeitar a pluralidade, ao respeito ao outro. Isso vai ser trabalhado de forma mais sistemática. A gente está sendo convidado nesse novo modelo que está se apresentando para a gente a trabalhar isso de forma mais sistematizada, não é? E aí vocês podem estar se perguntando assim, tá, Luciana, beleza, e aí? E na sala de aula? Porque eu sou professora e eu gosto de ver modelo de coisa para eu fazer dentro da sala de aula. É isso que diminui minha ansiedade, que eu fico mais confortável. Tá, beleza, tem toda essa conversa teórica, essa conversa de documento, mas na prática, como é que isso vai, o que isso implica, como é que isso vai se concretizar em atividades, como é que eu vou poder fazer isso dentro da minha sala de aula lá com os meus estudantes na hora das minhas aulas. Então, como é que a gente pensou isso? A gente pensou para promover esse trabalho interdisciplinar com a área de linguagens num trabalho por componente curricular articulador, que se organiza da seguinte maneira. Primeiro, a gente que é professor, a gente vai pensar uma sequência didática, porque para trabalhar dentro da sala de aula, a gente tem que pensar em atividades. Então, todos nós, professores da área de linguagens, a gente tem que pensar em uma sequência didática para ser realizada pelos estudantes. E a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente vai fazer essa sequência didática, é pensar qual vai ser nosso produto final, onde que a gente quer que nosso aluno desembarque. A gente vai pensar a sequência didática como se fosse uma viagem. E aí, o ponto final, o produto final, será o desembarque. Então, qual vai ser esse produto final? Bom, a gente vai, para que os estudantes produzam esse produto final, elaborem esse produto final, a gente tem que pensar nas articulações entre os componentes, porque aí é que vai estar o trabalho interdisciplinar. O coração da interdisciplinaridade, vamos dizer assim, está aí nessas articulações que a gente vai pensar, não é, na nossa sequência didática. E a gente vai pensar que, para fazer esse trabalho, a gente precisa introduzir, né? Como é que o estudante, qual vai ser a introdução desse trabalho? E aí, ao longo de todo esse processo, ao longo dessa nossa sequência didática, a gente vai fazendo avaliações. Mas as avaliações agora, gente, elas não são só uma avaliação do produto final para dar nota. A gente vai fazer uma avaliação diagnóstica para saber o que os nossos estudantes já sabem sobre o que a gente vai falar. A gente pode fazer uma avaliação formativa, que é aquela avaliação que a gente vai ajustando o nosso planejamento. Vocês vejam como é importante o planejamento coletivo, mas, ao mesmo tempo, como é importante também que o planejamento ele tenha uma certa flexibilidade, porque a gente precisa, às vezes, fazer ajustes. Você pensar um planejamento e falar assim, é esse que eu vou seguir, não mudo, vai desse jeito, se a coisa não estiver dando certo, se a gente segue uma rota que não está dando certo, a gente vai caminhando para o fracasso. Então, é preciso
pode ser necessário, muitas vezes, fazer ajustes, né? Pode ser que a gente tenha que fazer ajustes. Então, a avaliação ao longo do processo, ela é fundamental para ir nos mostrando se a gente está caminhando pela trilha certa, se a gente precisa fazer uns ajustes, às vezes a gente precisa fazer mudanças mais significativas. E a gente que é professor, nós temos um esquema que nós precisamos dar nota, nós precisamos fechar o bimestre. A Rosane falou aí agora, está num processo de fechamento de bimestre, de semestre, é uma demanda danada. A gente tem que ter nota, a gente pode fazer ao final, por exemplo, uma avaliação do produto final, uma avaliação somativa do produto final e dar uma nota para esse trabalho que foi feito por essa viagem que a gente propõe aqui, não é? A gente vai desembarcar no produto final, a gente vai viajar, né, fazendo paradas nas diferentes articulações entre os componentes curriculares, né, da área de linguagens, e a gente vai embarcar fazendo a introdução desse trabalho. Nós que somos professores, a gente faz um movimento horário, a gente pensa o produto final, depois a gente pensa as articulações, depois a gente pensa a introdução. Os estudantes, eles fazem um movimento anti-horário. A gente mostra para eles como é que a gente vai introduzir, a gente vai propiciar para eles condições, não é? A partir das articulações entre os componentes, para que eles adquiram, para que eles construam conhecimentos que sejam suficientes para que eles possam produzir o produto final. Esse é o modelo que a gente pensou para esse trabalho articulado, né, entre os componentes curriculares da área de linguagens. E aí tá, ok, ainda estou no plano mais ou menos das ideias. Como é que isso pode ser materializado? Como é que a gente pode falar disso em atividades? Vamos dar um exemplo aqui para vocês verem. A gente vai fazer, o que a gente vai apresentar aqui para vocês com mais detalhes é a materialização da proposta interdisciplinar, a gente vai, nessa sequência didática, né, nessa proposta, nós vamos desembarcar no folder turístico de seu município. A ideia aqui, gente, por que seu município? São Paulo é a cidade, talvez a cidade, é a cidade mais importante do país. Mas a gente pode ampliar o conhecimento que os nossos estudantes têm, por exemplo, da cidade de São Paulo. Será que os nossos estudantes da Zona Leste têm noção da dimensão do que é São Paulo, do potencial turístico que São Paulo tem, do potencial turístico que a própria Zona Leste tem? Será que eles conhecem esses lugares? Será que eles sabem disso? Então, a gente pensou em fazer um folder turístico do seu município. Então, já começa aí a ideia é criar no estudante uma sensação de pertencimento, ou ampliar uma sensação de pertencimento que ele tem, porque aí ele pode agir, não é, em relação a esse lugar onde ele vive, não é, ele pode agir para colaborar para que esse lugar fique melhor. Bom, como é que a gente pensa nas articulações com essa área de linguagens, não é, como é que isso vai funcionar? Olha só o que a gente propõe. Pensem o seguinte, quando a gente propõe a produção de um folder turístico do município, o folder turístico é um gênero textual. Então, pensando nos componentes curriculares da área de linguagens, a língua portuguesa, porque nós estamos produzindo um folder turístico que é um gênero textual, ela é que vai articular, ela é que vai ser o componente articulador, não é? Quando a gente pensa que, o produto final, quem vai articular tudo isso aqui, a gente vai articular a partir de língua portuguesa. Por quê? Porque nós vamos produzir um folder turístico. Então, olhem como é que a gente pode articular os outros componentes para poder produzir esse folder turístico. Primeiro, em português, a gente pode fazer uma leitura de textos sobre os segmentos do turismo no Brasil. Se você pensa no estado de São Paulo, gente, você pode falar sobre sol e praia, você pode falar sobre turismo, o segmento náutico de pesca, rural, esportes, cultural, negócios e eventos, aventura, saúde. São Paulo, cabe tudo aqui. Aí a gente pensa, não, mas a gente está na Zona Leste. O que é adequado para a Zona Leste? O que faz parte da Zona Leste? Se o pessoal da Zona Leste optar por fazer esse folder turismo, por exemplo, especificamente da Zona Leste. Mas pode ampliar, pode pensar para São Paulo, para a cidade de São Paulo. E aí, é importante para que os estudantes construam esse produto final, que é esse folder turístico, que eles saibam quais são esses segmentos do turismo. Então, a língua portuguesa está sendo chamada ao diálogo com esse texto. A educação física. Como é que a educação física vai dialogar com a produção do folder turístico? Por exemplo, a gente pode pensar no mapeamento de trilhas e a realização de um trekking na educação física.
Então, no entorno aí do município, tem trilhas, é possível fazer trilhas? Se não for possível fazer um trekking, talvez no meio do mato, é possível fazer uma caminhada, por exemplo, em algum parque em São Paulo, Parque do Ibirapuera? Será que nossos estudantes da Zona Leste conhecem o Parque do Ibirapuera? Como São Paulo é uma cidade gigante, a gente sabe que as pessoas às vezes não conhecem, às vezes a pessoa nunca foi. O estudante da Zona Leste, eu não sei, gente, onde que fica o Parque Ibirapuera, porque eu não conheço São Paulo com essa profundidade, mas será que os nossos estudantes já visitaram, já fizeram uma caminhada? Será que existe alguma trilha no meio do mato, aí no entorno da cidade de São Paulo, em que as pessoas fazem trekking? Por que não levar nossos estudantes para lá? Não é? Por que não mapear? Por que não trazer essa oportunidade para que eles vivenciem a realização, vivenciem uma caminhada? Aí o professor de educação física entra aí, olha, é uma atividade que tem a ver com o corpo, é uma vivência corporal, mas olha só, como é que a gente vai para uma caminhada? A gente vai de rasteirinha? Não, a gente tem que ir com um tênis adequado, a gente tem que ir com uma roupa adequada, a gente tem que pensar na hidratação, a gente tem que pensar no uso de protetor solar, no uso de um chapéu, de um boné, como é que é isso? Então, entra aí a educação física, por quê? Porque essas coisas, em certa medida, já vão propiciando aos estudantes conhecimentos para que eles possam produzir o folder turístico. Se o folder turístico deles vai ressaltar algum ecoturismo, alguma coisa ligada a esse turismo ecológico, a esse turismo, por exemplo, que está ligado à natureza, olha a importância disso daí. Arte. São Paulo, para São Paulo, isso é muito rico. Vocês pensem, festival de dança, música, artesanato em São Paulo. Muita gente vai para São Paulo por causa desse roteiro cultural, os espetáculos, os shows, não é? Tudo. Se os artistas vão escolher um único lugar para poder fazer um show, por exemplo, para fazer um espetáculo de dança, São Paulo é uma das capitais privilegiadas, então São Paulo tem isso, né, muito forte, então a arte entra aí, para fazer os meninos descobrirem, se voltarem, pensarem no artesanato, o que tem de artesanato, imagine um mundo de possibilidades, quando a gente fala numa cidade como a cidade de São Paulo. Literatura, que poemas, que poetas, que contistas, que escritores falam sobre São Paulo. Vocês imaginem, gente, Fernanda começou a nossa conversa falando, Caetano, que é baiano, falando de São Paulo. Então, assim, como que a cidade de São Paulo, ela aparece na literatura? Mas são muitas possibilidades. Pensando em autores, atores, músicos paulistas, mas também pensando em quem não é paulista e fala sobre a cidade de São Paulo. Então, para mostrar para os meninos como que a cidade também, ela fica conhecida a partir desse olhar da literatura, não é? Esse olhar cuidadoso de poetas, de cantores, de escritores, não é? Como é que entra aí a língua inglesa e a língua espanhola, que ainda são componentes curriculares, não é, da área de linguagens? Se a gente vai fazer um folder, se esse folder pode ser disparado, né, pode ser replicado nas redes sociais, a gente sabe que isso hoje faz parte. Vocês imaginem, um folder que seja traduzido para o inglês e para o espanhol, a possibilidade de alcance desse folder é muito maior. Então, as línguas estrangeiras entram aí com essa ajuda. A gente ainda, o trabalho com conhecimento interdisciplinar, a gente ainda pode ampliar mais ainda. Você pode acionar, vamos dizer assim, as ciências da natureza para discutir os efeitos da exploração turística não sustentável. Por exemplo, a matemática para pensar no turismo como fonte de renda para a comunidade, não é? A ciências humanas, a área de ciências humanas sociais aplicadas, a importância de fatores históricos e geográficos no desenvolvimento do turismo sustentável, a gente pode falar bens materiais e bens imateriais, a gente pode falar sobre a discussão sobre os usos dos espaços públicos na cidade de São Paulo, são temas muito contemporâneos, né, são temas que têm a ver com os TCTs, não é, que vão fazendo com que os estudantes aumentem o repertório, aumentem os conhecimentos, construam conhecimentos que vai permitir a eles a produção de um folder turístico do município, né, mais significativo, mais consistente, mais interessante, não é, para quem vai ler, não é? E esse trabalho todo está articulando, até a língua inglesa articula os componentes da área de linguagens, mas olha só, a gente ainda pode ampliar. Olha como que o trabalho coletivo, o agir antropofagicamente está aparecendo aí, não é? E isso, gente, assim, como é que isso pode acontecer? A gente não...
essa sequência didática, por exemplo, ela pode ser perfeitamente feita pelo professor de língua portuguesa, pode fazer tudo, mas se o professor de língua portuguesa quiser, ele pode convidar o professor de educação física para agir com ele coletivamente, ele pode convidar o professor de arte, em função da organização das nossas escolas, dos nossos tempos, das nossas disciplinas. A gente, às vezes, faz isso quando tem projeto, né? Aí, assim, você determina aulas e tal, vou dividir com a professora de arte, vou dividir com o professor de educação física, porque a gente vai fazer um projeto X. Isso agora pode ser feito no miudinho, no dia a dia, a gente pode se organizar para, de forma mais sistemática, mais orgânica, essas entradas planejadas serem realizadas, né? E só vai enriquecer, porque certamente eu sou professora de língua portuguesa, eu consigo pensar na realização de um track com os meninos, mas a contribuição do professor de educação física, que tem um conhecimento específico sobre isso, vai enriquecer essa articulação, não é? Se for possível, quando for possível, é muito bom que ele possa vir me ajudar a fazer isso. E como é que esse trabalho pode ser realizado? Ele pode ser realizado, por exemplo, que é preciso também a gente pensar que os estudantes precisam desenvolver essa sensação de pertencimento, conhecer o lugar onde eles vivem, mas é importante também que eles abram a visão para outras possibilidades, para outros lugares, né? Saiam também, olhem também um pouco para fora. E aí a gente pode fazer isso apresentando um quiz turístico, não é? Em que os estudantes, por exemplo, podem discutir sobre as diferentes capitais, quais são as atrações turísticas das diferentes capitais brasileiras. Observem que a gente sai do macro e vai afunilando, não é, para poder contemplar o município, né, a região leste, a região onde a escola está inserida. Bom, e aí, olha só, aqui é só um exemplo de como que essas coisas podem acontecer. A gente fala vamos ver como que os meninos sabem, né, para a gente até compartilhar conhecimentos. Aquela avaliação diagnóstica, por exemplo, ela pode ser feita em uma roda de conversa, uma coisa simples. A gente pode simplesmente falar assim, gente, olha só, você conhece bem a Zona Leste? O que se destaca nela? Os elementos urbanos ou os naturais? De que maneira você descreveria os aspectos geográficos da Zona Leste? Na Zona Leste existem áreas verdes em abundância, rios, trilhas para caminhada e parques naturais ou reservas biológicas. Algum desses lugares é considerado uma atração turística ou tem potencial para se transformar em atração turística? A gente faz isso para conhecer o que os meninos conhecem, por exemplo, da Zona Leste, né? O que eles sabem desse lugar, não é? E aí, esse exemplo aqui, gente, é só para mostrar como que a coisa acontece. Lá no centrinho, produção de folder turístico com as principais atrações do município, componente curricular articulado em língua portuguesa, porque eu vou produzir um folder, que é um gênero textual. Mas o que eu falei de língua portuguesa, olha lá, leitura do texto informativo, na educação física o trekking, na arte a gente tem a dança, o artesanato, a música, na literatura a gente tem as histórias e os poemas que nos fazem querer conhecer os lugares. Isso tudo, a gente começa com o quiz turístico, isso tudo para propiciar aos estudantes, não é? Vamos dizer assim, um conjunto de conhecimentos que vai vai propiciar a eles produzir um folder turístico com as principais atrações do município. As coisas estão interligadas. Esse é um desenho de um trabalho interdisciplinar. A gente visualiza esse trabalho interdisciplinar, não é? Que, como eu já disse, pode, por ser componente curricular articulador de língua portuguesa, pode ser conduzido pelo professor de língua portuguesa, mas se ele quiser, ele pode convidar o professor de educação física, o professor de arte, o professor de literatura, não é? Para poder fazer parte, né, dessa sequência didática, para poder contribuir com essa sequência didática, não é? Bom, e aí aqui a gente coloca aqui algumas possibilidades, não é, de coisas que estão, de pontos turísticos que tem na Zona Leste, né, tem a Arena do Corinthians, não é, tem museus, tem jogadores de futebol, tem parques, tem aí o beco do Batman, né, cheio de grafites, não é, em que as pessoas circulam, tem feiras, não é? Então, olha só, aí, nesse espaço, olha a possibilidade. Imagina ampliar isso para a cidade de São Paulo. Então, olha só a riqueza. Isso aqui foi uma pesquisa rápida que eu e Fernanda fizemos e selecionamos algumas imagens, não é? Para mostrar que a gente, às vezes, não se dá conta da riqueza que tem no nosso, né, do nosso município, que está ao nosso entorno. E será que os nossos estudantes, eles
eles podem se ver contemplados nisso e desenvolverem ou ampliar essa sensação de pertencimento, que é muito importante, né? E a mesma coisa que a gente faz, gente, para a língua portuguesa, a gente tem esse mesmo movimento para a educação física. A gente pode, por exemplo, na sequência didática, pensar que nosso desembarque vai ser um evento de capoeira como um movimento multifacetado. E aí, como é que a educação física vai entrar? A educação física vai articular os outros componentes. Na educação física, os meninos vão ver um vídeo sobre capoeira para discutir, né, como que a capoeira se transforma num patrimônio material. Os meninos vão vivenciar alguns movimentos de capoeira. Isso não significa que eles vão ser capoeiristas, mas é preciso, eles podem experienciar, eles podem vivenciar coisas simples, não é? E assim, capoeira é isso, é esse o gingado, né? São movimentos simples, né? Ninguém vai ficar botando, assim, pode ser que tenha um mestre de capoeira na escola, um contramestre, e isso vai ficar muito mais rico. Como é que a arte entra nessa sequência didática, né? Como é que vai ser essa viagem? A gente viaja pela educação física, a gente viaja pela arte, discutindo a música na capoeira, a capoeira nas artes visuais e no cinema. A gente vai viajar na literatura com as obras literárias que têm protagonistas capoeiristas. Por exemplo, a gente pensa em Jorge Amado. Na língua portuguesa, a gente vai ler um artigo científico sobre as origens da capoeira, para que os estudantes percebam que a capoeira é um movimento cultural multifacetado. Capoeira não é só movimento de corpo, capoeira é resistência, capoeira é patrimônio material, não é? Capoeira é arte, capoeira tem música, não é? Tem história. Então, olha aí. E para começar essa viagem, por onde os meninos vão embarcar? Eles vão embarcar pelos patrimônios culturais mundiais. Observem que aí tem uma ideia de ampliação do repertório, do capital cultural dos meninos, dos nossos estudantes de escolas públicas, da rede pública, que é importante a gente propiciar para eles conhecimento de mundo, não é? Para que eles possam se colocar, para que eles possam acessar diferentes espaços, não é? Mesma coisa a gente pensar numa sequência didática, né, em que o desembarque vai ser uma encenação de Romeu e Julieta. Então, como é que a gente embarca nisso? Falando das diferentes adaptações de Romeu e Julieta. Como é que vai ser essa viagem? A primeira parada no teatro, a gente faz uma leitura dramatizada, depois a gente vai para a língua portuguesa, que a gente lê uma entrevista com a Bárbara Eliodora, que é uma das maiores críticas, não é, das obras de Shakespeare, não é? Depois, nessa sequência, a gente propõe uma metodologia de pesquisa para que os estudantes investiguem se as pessoas do lugar onde eles vivem, não é? Se elas conhecem as obras de Shakespeare ou se elas já ouviram falar da obra de Shakespeare como um todo. Aí nessa sequência, a gente pode fazer na viagem, né, nessa articulação, a gente pode propiciar aos estudantes uma vivência da esgrima, não é? Imagine, esgrima, e aí não precisa ter uma espada, não precisa comprar nada, gente. A gente pode pensar que os estudantes vão vivenciar movimentos da esgrima, por exemplo, com uma espada de jornal ou com uma espada de cano de PVC, que é uma coisa que é factível. Quando a gente é professor, a gente tem que pensar assim, olha, dentro da escola, a gente sabe das dificuldades que tem. Não tem material, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Mas a gente pode pensar alternativas que sejam possíveis para a gente poder realizar, né? É impossível que na escola não tenha um jornal, que a gente peça o jornal, que os meninos dobrem esse jornal e façam uma espada e vivenciem esse esporte que é considerado de elite. Olha que interessante, olha como é que a gente vai ampliando, a gente vai dando acesso aos estudantes a coisas dentro da escola, a coisas que talvez eles não tenham. Até por causa dos valores, a gente sabe que tem muitas escolas públicas que estão em áreas de vulnerabilidade social, então é preciso pensar isso, é preciso colocar em prática ações e possibilidades de acesso dos estudantes a esse repertório cultural. Na literatura, eles vão ler Romeu e Julieta, vão ler um trecho de Romeu e Julieta, e observem que toda essa viagem, gente, é para culminar no desembarque, em que os meninos vão encenar Romeu e Julieta, e vão vivenciar papel de ator, papel de atriz, vão vivenciar papel de maquiador, de cenógrafo, não é, de figurinista, e a gente propõe soluções. Tem que ter iluminador, vamos pensar na iluminação. Tem que ter um holofote? Não, uma lâmpada numa boquilha ligada na tomada pode virar a iluminação da peça, pode, sendo colocada no chão de baixo para cima, já dá uma outra visão, não é, para os atores. Então, essas coisas a gente foi pensando na construção dessas sequências didáticas.
Tô acabando, tá, gente? A mesma coisa para espetáculo multissemiótico a partir do poema Valsa, em que a gente está trabalhando com o componente curricular articulador e literatura. A gente não falou que agiu antropofagicamente ao colocar a literatura como componente curricular articulado, como componente curricular da área de linguagens, então ela aparece aí, ó, o espetáculo multissemiótico a partir do poema Valsa privilegia, não é, tem como componente curricular articulador literatura. E como é que vai ser essa viagem? Na literatura a gente lê o poema Valsa, na arte a gente tem apreciação da valsa Danúbio Azul, os meninos vão experienciar, vivenciar movimentos de valsa, não é, da valsa, movimentos de valsa, que já foi uma dança de jovens. Na escultura, eles vão apreciar e vão também apreciar e produzir uma escultura, não é? Eles vão apreciar a escultura, a valsa de Camille Claudel, e vão também poder vivenciar a construção de uma escultura. Então, a arte não é só ver e apreciar, é apreciar e fazer. Vamos colocar a mão na massa. Na língua portuguesa, a gente pensou numa sequência didática em que a gente coloque para dialogar Casimiro de Abreu, poeta romântico, com MC Leozinho e Marília Mendonça. Os meninos vão ver, quem é professor de literatura, fala, meu Deus, lê esse Casimiro de Abreu lá do século XIX, o que tem a ver com a gente? A gente vai mostrar que tem muito a ver o espírito romântico, o ideário romântico, está aí presente, por exemplo, nas músicas de Marília Mendonça e MC Leozinho, Marília Mendonça, super pop hoje em dia, trazer a cultura juvenil também para dentro da escola, não é? Usar a cultura juvenil a nosso favor nas nossas aulas, não é? Na educação física, aí tem essa ideia do movimento, né? Nós vamos valsar com Danúbio Azul. E como é que começa isso? Com a apreciação de obras multissemióticas. Então, observem que a gente faz uma viagem por entre os componentes curriculares da área de linguagens, para que os estudantes possam construir, não é, no desembarque, como produto final, um espetáculo multissemiótico a partir do poema Valsa. E aí você fala assim, Luciana, mas como é que vão ser esses capítulos? Quem que vai fazer o quê? O professor de educação física assume esse capítulo aqui da capoeira. Se ele achar por bem, chama o professor de arte para falar um pouquinho da música, dos instrumentos da capoeira, chama o professor de literatura para brilhantar lá o momento em que fala sobre as obras que colocam os capoeiristas como protagonistas. Se achar por bem, convida o professor de língua portuguesa lá para fazer uma aula, uma super aula em que vai ter a leitura do artigo científico. A mesma coisa que o professor de arte pode chamar o professor de educação física para eles organizarem uma grande vivência lá da esgrima, não é? A língua portuguesa, lá entrevista com metodologia, chama o professor de português para te ajudar a fazer essa pesquisa, não é? Para promover aí essa integração das áreas, não é? A integração não só dos conteúdos, mas também das pessoas, porque o trabalho interdisciplinar, gente, assim, se a gente for pensar, ele está nos conteúdos. Os conteúdos são interdisciplinares, mas a gente ainda pode fazer esse trabalho interdisciplinar com as pessoas. Os estudantes adoram ver a gente trabalhar juntos, não é? Assim, tem hora que vai dar certo, gente? Tem. Tem hora que vai dar errado? Tem, mas na verdade eu acho que o movimento é um movimento de maior dinamicidade para as nossas aulas, não é? Mesma coisa que com o professor de literatura, esse movimento ele pode ser repetido. E aí, para acabar, vocês podem estar assim, Luciana, mas como é que vai ser isso então? Como é que a gente vai planejar? Olha a importância do planejamento aí, gente, nas várias instâncias. Planejar uma sequência didática, de maneira que a gente articule os componentes, planejar como que vai ser, fazer o planejamento de como vai ser o primeiro, segundo, terceiro ano, como é que nós vamos dividir nossos materiais didáticos, né? E fazer essa avaliação em diferentes instâncias, avaliação quando a gente está lá na sala fazendo a nossa sequência didática, avaliação do nosso planejamento para ver se as coisas estão indo, não é? Estão indo de maneira adequada, se a gente precisa fazer ajustes, não é? E é esse movimento dialético, dialógico que a gente está sendo convidado, trabalhar coletivamente, não é? Conhecendo o processo, não é? E agir antropofagicamente, que quando a gente faz mudança no planejamento, quando a gente chama o professor de arte para nossa aula para falar um pouquinho sobre música, por exemplo, da capoeira, a gente está agindo, isso é agir antropofagicamente, né? A gente tá fazendo esse movimento de mastigar, não é? Todo esse caldeirão, vamos dizer assim, desse novo ensino médio que se coloca para a gente. Aqui, para finalizar, é o último slide, a gente traz para vocês uma sugestão de como que pode ser feito esse planejamento maior, esse planejamento macro, não é? Para mostrar para vocês que
Eu, professora de língua portuguesa, eu não estou perdendo o meu lugar de professora de língua portuguesa. Eu não vou ter que dar aula de educação física. O professor de educação física não vai ter que dar aula, vai virar o professor de língua portuguesa. Não é isso, gente. O que a gente vai fazer é um trabalho articulado. Eu continuo sendo professora de língua portuguesa e nas minhas aulas, nas minhas sequências didáticas, as sequências didáticas com as quais eu vou trabalhar, caso seja possível, eu convido o meu colega de educação física, eu convido o meu colega de arte, convido o meu colega da língua inglesa. Isso vale para todos os componentes, para nós todos que estamos aí na área de linguagens. Na segunda-feira, a gente pode fazer a realização de um seminário em que podem participar professores, equipe pedagógica, estudantes e familiares. A gente, quando chama a família para a escola, muitas vezes a gente vê como que esse convite, ele é positivo, não é? As famílias muitas vezes se envolvem, né? E se sentem responsáveis e querem ajudar. Nesse seminário podem ser feitas questões como quais são as conquistas mais recentes da escola, quais são as dificuldades que a escola precisa enfrentar com maior urgência, quais serão as metas gerais a serem alcançadas no que diz respeito ao trabalho com a área de linguagens e suas tecnologias. Convidar os estudantes e os familiares a dividir responsabilidade, porque ser protagonista não é assumir a responsabilidade toda para si, é dividir, é compartilhar, não é? Na terça-feira, olha nós fazendo aqui um trabalho mais individual, mais voltado para o nosso componente curricular. A gente pode realizar um planejamento individual por cada professor da área de linguagens e suas tecnologias, estabelecendo metas e principais meios para alcançar essas metas. Somos nós aí, eu, professora de língua portuguesa, Rosane, professora de língua portuguesa, Fernanda, professora de língua portuguesa. Aí tem aí, eu não sei o nome dos professores, mas o professor, digamos, a Ana, professora de educação física, o Pedro, professor de educação física, a gente trabalhando mais voltado para o nosso componente curricular. Na quarta-feira, arte, a mesma coisa, digamos, Priscila, professora de arte, vai fazer o planejamento dela, José, de arte, vai fazer o planejamento dele, os professores de inglês também, os professores de espanhol também. Na quarta-feira, a gente faz uma realização de um planejamento coletivo da escola para os 3 anos do ensino médio no que se refere à área de linguagens. Olha a importância dessa quarta-feira, quando a gente pensa na escolha dos materiais didáticos e como esses materiais didáticos vão ser distribuídos ao longo dos 3 anos. Se não tiver isso aqui, gente, pode dar maior confusão, pode dar maior bagunça. O trabalho coletivo, ele é essencial. Na quinta, a gente faz uma realização ampliada, né, com a participação dos estudantes. Vamos dividir com os estudantes de ensino médio, eles já têm uma certa autonomia, um certo conhecimento, né, um certo amadurecimento, para que eles possam também compartilhar conosco, né, dessas metas, desse nosso planejamento. Eles podem sugerir mudanças, eles podem conhecer o que eles vão ver no primeiro, no segundo, no terceiro. Por quê, gente? Essa ideia do compartilhar, de divulgar, é a ideia de que quando a gente compartilha, quando a gente coloca os estudantes também para participar desse processo, a ideia também é que a gente possa diminuir a evasão escolar, gente, que é altíssima no ensino médio. Vamos mostrar para o estudante que o novo ensino médio, que está sendo chamado de novo, vai ser significativo para ele, que ele vai aprender coisas que ele vai poder usar depois, que ele está sendo valorizado, que as linguagens dele, a cultura dele também estão sendo inseridas nesse caldeirão, vamos dizer assim, não é, que a gente está vivenciando, né, nessa mudança de paradigma. Aí, olha só, ouvir os estudantes, caso queiram sugerir alguma alteração no planejamento, discutir com eles as possibilidades de fazer essa alteração ou as impossibilidades. Não é tudo que a gente pede que a gente consegue, mas olha, a gente não pode fazer isso, por isso, por isso, por isso. Então, vamos esclarecer, vamos trazer os estudantes também para esse lugar protagonista. E na sexta-feira, para encerrar, que seria essa semana do planejamento, né, de elaboração, uma realização de uma reunião com os professores da área de linguagens e suas tecnologias, para consolidar esse planejamento prévio, que foi elaborado coletivamente pelo grupo, com a participação da comunidade escolar. E aí, ó, é para bater o martelo? Mas é para bater o martelo, lembrando que existe, quando for necessário, a possibilidade de fazer alterações. Então, se vocês observarem, a gente está agindo antropofagicamente e trabalhando coletivamente nesse processo de planejamento. Isso é fundamental para esse desafio que é colocado para a gente agora, que é trabalhar interdisciplinarmente com a área de linguagens, não é? E é isso, né? Eu já falei demais, já são 11h16, não é? Até extrapolei o tempo, né, Rosane? Não, eu peço desculpas, mas eu acho que é isso, assim, né? Acho que agora
acho que agora a gente tem que escutar, né? Os professores. Isso mesmo. Agradeço, Lu, por esse diálogo, por essa apresentação prática que você trouxe para a gente, né? Por quê? Porque você é professora que está lá no chão da escola e sabe o grande desafio que é a nossa temática de hoje, fazer todo esse trabalho interdisciplinar. Então, a gente tem ainda uns minutinhos, né, Rosane? Se alguém tiver alguma pergunta, comentário, eu acho que é aproveitar a oportunidade dessa troca. Infelizmente, a Fernanda deixou um abraço para vocês, eu não sei se ela está nos escutando ou não. Ela me disse que ficou muito chateada, porque ela se preparou muito para estar nesse momento junto com a Luciana. Mas teremos, segundo a Rosane, outras oportunidades para trazer a Fernanda novamente aí com uma melhor conectividade. Ô, Rosane, então, só um minutinho, Carmen. E lá em Ilhéus é assim, Rosane, tem hora que, assim, cai uma chuva, fica 2 dias sem internet, lá a coisa é bem complexa, viu? Ela deve estar bem pesarosa mesmo, viu? Mas vai ter outra oportunidade, viu? Sim, marcaremos sim, com certeza. E, assim, foi um prazer realmente ouvi-la, Luciana, as coisas práticas, né? Eu não estou na sala de aula agora, mas sou professora, a nossa cabeça vai fazendo aqui um monte de ligação, a gente vai desenhando várias estruturas aqui, né, pensando em todos esses exemplos que você trouxe para a gente. Carmen também encerrou aí muito bem, aí a gente abre agora para alguns professores, nós temos alguns minutinhos, se algum professor quiser fazer algum comentário, ou se quiser fazer a interação no chat, e aí eu faço a interação com as autoras. Mas, assim, de antemão, eu já tenho muito que agradecer todo esse exemplo prático, né, como a Carmen diz, assim, pé na sala de aula, pé na escola, né, trazendo as nossas dificuldades, o quanto muitas vezes a gente pensa, né, idealiza algo e que a gente pensa, mas não tem material, mas tem, a gente tem outras soluções, né, muito bem trazido aí. Exatamente, Rosane, e acho que é uma oportunidade, apesar de ser um grande desafio, porque nós, professores, especialistas dos componentes curriculares, nós estamos acostumados hoje a pegar o nosso material e trabalhar com a nossa área específica. E como disse muito bem a Luciana e anteriormente a própria Fernanda, é que as especificidades entre os componentes, eles vão prevalecer. Então, elas deixaram, na minha opinião, muito claro as possibilidades. E os componentes, aqui, elas trouxeram uma gama de componentes para um projeto, para um produto final. Não necessariamente, num primeiro projeto, precisa incluir todos esses componentes, mas a gente, de alguma maneira, vai articulando e integrando essas áreas. Algum comentário aí, Rosane? Aqui no chat a gente não tem nenhum comentário. Alguns professores, eles são um pouquinho mais tímidos. Não tem problema. A gente está começando com essas interações online agora. Então, mais uma vez eu pergunto, são os professores aqui presentes, se eles querem fazer alguma interação, podem abrir o microfone ou pelo chat, tá? Se quiserem levantar a mão, abre o microfone, por favor. Bom dia. Bom dia. Eu sou a professora Élica do Simão Matias, e primeiramente eu gostaria de agradecer. Aqui no Simão Matias a gente tem uma gestão muito boa, com a Suzete, Diego, a Fernanda, com a direção agora da Natalina. Eu gostei muito que a Rosane falou muito sobre educação física, né? Eu sou professora de educação física e, assim, em geral, a educação física, ela fica, não é deixada de lado, não é essa a questão, mas fica difícil a aplicação, por exemplo, da interdisciplinariedade, né, dentro dos outros componentes. E aí eu gostei muito sobre o que a Rosane falou sobre as questões da capoeira, de como fazer atividade, de como interagir com
português, de interagir com o arte. E aí eu vou dar um exemplo, foi uma época que nós tivemos repondo greve, e nós fizemos, eu acho que, um apanhado de tudo que foi dito aqui. Na época eu estava falando sobre transtorno dismórfico corporal ou transtorno de imagem, e aí eu fiz uma atividade com os alunos, depois falei sobre a atividade, a professora, voltamos para a sala, né? A professora de português, ela leu um poema do Carlos Drummond de Andrade, falando sobre o corpo. Agora eu não me lembro bem o nome do poema. E o professor de filosofia falou sobre as diferenças em épocas, né? Como foi a modificação da autoimagem que a gente tem sobre o corpo. Conversando com os alunos sobre, principalmente com as meninas, né? Assim, elas falam mais sobre essa questão corporal. E aí a gente conseguiu fazer todo esse link, e tudo isso que a Rosiane falou, com esse link com os professores. Só que nós estávamos em um grupo menor, nós fazíamos a reunião ali, conversávamos sobre o que nós íamos fazer, e no outro dia a gente fazia a aplicação da atividade, né? E assim foi com o professor de matemática que passou game. Na época eu nem conhecia o termo gamificação, né? E que hoje já está mais atualizado, tal, na minha mente, assim, pelo menos. E o professor de matemática passando games, e foi esse apanhado, essa questão da interdisciplinariedade, sempre fazendo aplicação na área de educação física, na área de filosofia, matemática, português, e por aí foi. Só que nós estávamos em um pequeno grupo, nós tínhamos tempo para o planejamento e não tínhamos tanta burocracia, que eu falo, assim, o que nós temos, o que eu acredito que seja muito burocrático, seja algumas formações, assim, recorrentes, às vezes até sobre o mesmo tema, e eu não estou falando que isso não seja importante, eu acredito que seja importante. Como não sobrecarregar os professores com relação a fazer essa interdisciplinariedade dentro da escola. Essa, assim, a minha dúvida, sabe? Porque na época, como a gente estava com poucos professores, com bastante tempo, os alunos, eles vinham de manhã e à tarde, a gente fazia as reuniões. Essa é a questão. Élica, com esse novo... Primeiro, eu só queria agradecer a Rosiane, principalmente, porque ela falou muito sobre educação física, e eu sempre fico com dificuldade de linkar sobre tudo que fala, e eu fico elaborando, obviamente, eu fico elaborando aqui na minha cabeça como que vai fazer isso. Só que ela falou bastante, e eu agradeço por isso, tá? Obrigada. Os professores de educação física agora estão se sentindo pertencentes, né? Porque está vindo um material que os coloca realmente, como foi dito várias vezes aí pela Luciana, os coloca dentro da área mesmo, né? Dentro com participação com outros componentes. Élica, essa questão de tempo é uma questão que a gente precisa sempre, a gente sempre vai falar, né? Não temos tempo, não dá tempo. Mas uma questão de organização. E agora, acho que a própria organização do novo ensino médio, né? Ela já vai colaborar para essa questão da organização, para esse planejamento e a interdisciplinaridade acontecer até com um pouco mais de fluidez. Né? Exatamente, Rosane, concordo. E a hora que vocês estiverem aí analisando todos os materiais que chegarem na escola, os nossos, os dos demais, das demais editoras, deem uma olhada, porque as propostas, elas estão muito pautadas em projetos. Quando a Luciana, a Fernanda trazem o produto final, aqui elas fizeram uma curadoria de uma proposta integrada para a área de linguagem. Então, quando elas falaram lá em 6 volumes, isso não somos nós, das editoras Ática, Saraiva e Scipione, que estamos dizendo.
esse edital já está alinhado com o novo ensino médio. Então, toda essa parte contextualizada, até tentando ajudar a questão do tempo, e com a pergunta da Élica, nos materiais, no material especificamente da Luciana e da Fernanda, a proposta dessa integração já aparece por meio das atividades. Então, é possível, então, a hora que vocês estiverem analisando, darem uma olhada no que é possível na minha escola, pode ser diferente do que é na escola da Rosane. Então, os livros já trazem uma nova configuração, os livros já trazem uma roupagem diferente de não apresentar o conteúdo de maneira descontextualizada. Então, os materiais hoje já é desafio desde quem escreve, porque se vocês observarem, os autores dos livros não são mais de um componente curricular, né? Então, são vários componentes, são autores de vários componentes curriculares que compõem um grupo de autores para escrever o material. Então, quer dizer, ele não vai escrever um material, vou dar o exemplo da arte, que foi o caso da Élica aqui. Então, eles também se reúnem, também fazem toda essa curadoria, e os materiais, os nossos materiais, daí eu digo nós por causa da assessoria pedagógica, fizemos um mapeamento linkado com o currículo paulista. Então, a gente vai continuar tendo a questão do que vai ser exigido enquanto habilidade para primeiro ano, o que vai ser exigido enquanto habilidade para segundo e para terceiro, né? Então, essas habilidades do currículo paulista, se vocês entrarem pelo link que eu passei para a Rosane, e a Rosane vai compartilhar com vocês no momento propício, vocês vão perceber que a gente fez esse cruzamento. Então a habilidade X do primeiro ano está contemplado neste capítulo, nesta unidade. Então, a gente tentou facilitar ao máximo para vocês essa curadoria. Então, todo mundo vai continuar com a sua especialidade, trabalhando o seu conteúdo, porque o aluno ele só aprende fazendo, o aluno só aprende se exercitando, o aluno só vai aprender a escrever escrevendo. O aluno só vai conhecer gêneros textuais, diferentes gêneros textuais, tendo a oportunidade de vivenciar esses gêneros textuais. Só vai explorar uma arte, só vai conhecer o tempo histórico daquele movimento se ele vivenciar, né? Então, diferente do que muitas vezes se confunde, ou muitas vezes eu, enquanto formadora, sou questionada, sou perguntada, e o conteúdo? O conteúdo está aí. O conteúdo vai continuar, né, Luciana? Só que de uma maneira diferente. Exatamente. Rosane, diferente que eu digo contextualizado. Na verdade, agora articulado, né? Os componentes vão estar nas coleções de linguagens articulados. E aí, Élica, você fala assim, meu Deus, como é que vai ser? Eu sou professora, eu adoro material didático, gente. Eu sou autora de livro didático, mas antes de ser autora, eu fui professora. Eu acho que o livro didático, ele vem para mim, é uma ferramenta no meu dia a dia que ela é fundamental. Essa história de eu vou produzir meu próprio material. Vocês imaginem, a gente dá aula para o primeiro, segundo e terceiro. Vocês imaginem fazer material todos os dias, para o primeiro, segundo e terceiro. Eu tinha que ficar 1 ano produzindo material, 1 ano aplicando material. 1 ano produzindo material, 1 ano aplicando material. A gente age antropofagicamente em relação a esse material, fazendo as nossas escolhas, fazendo as escolhas do que vai funcionar, do que não vai funcionar a partir da nossa experiência como professor de língua portuguesa, agora como professor de arte, agora como professor de educação física. Nós vamos fazer as nossas escolhas porque a gente vai agir antropofagicamente em relação a esse material, mas as sequências articuladas, elas já estão colocadas no material. Então, isso é uma coisa, porque a Carmen falou uma coisa muito importante.
para pensar nas sequências didáticas. Não sou eu, Luciana e Fernanda, que somos autoras. A gente tem o povo da educação física, a gente tem o pessoal da arte, né, professores de educação física, professores de arte, falando, olha, aqui, o que fica melhor quando a gente pensa no evento de capoeira, por exemplo, contemplando a Élica, não é? A gente precisa falar da origem da capoeira. Então vamos ler. Aí o professor de português falou, então o bom é a gente ler um artigo científico, porque tem as informações, elas são confiáveis. Aí o professor de arte fala, gente, olha, como que é importante pensar na música, como é que é importante pensar, não é, nessa parte da cultura, por exemplo, né, de onde que vem a capoeira, não é? Aí, tá, capoeira é patrimônio imaterial, professor de educação física, é importante, já que a gente vai fazer um evento para mostrar que a capoeira é uma manifestação multicultural, é importante que os estudantes percebam que ela é um patrimônio. Então, foram ajudas, coisas que a gente demandaria talvez um ano da gente na escola só planejando, isso já foi pensado previamente para a gente poder usar. É por isso que a gente tem que se apropriar desse material de forma antropofágica para ver o que nos serve, o que não nos serve, o que é bom no primeiro, o que é bom no segundo, o que é bom no terceiro, não é? E aí também volta a enfatizar, que a Élica falou, a gente era um grupo menor, a gente conversava, e aí depois, no dia seguinte, a gente decidia como é que a gente ia fazer. Agora, Élica, de posse dos materiais que vão chegar para a gente nas escolas, a gente tem que ver quais são as coleções, quais são os volumes de linguagem que são mais adequados para a nossa realidade, e como é que a gente vai dividir isso. Essa parte de pensar as atividades, ela já está pronta, e eu acho que para mim, que sou professora, para mim é fundamental eu ter alguma coisa pronta, porque a partir do que é o meu currículo, a partir das minhas demandas, eu vou falar, não, vou escolher tal material, porque esse tem... Eu acho que esse material contempla aquilo que são as minhas metas. Está lá no meu planejamento, pensando para o planejamento do ensino médio. Então, isso é fundamental, pensar isso. Então, a ideia é facilitar. Gente, vamos combinar. Ser professor é muito trabalhoso. A gente tem muito trabalho. Tem gente que trabalha de manhã, de tarde e de noite. E aí eu pergunto para vocês, quem é que trabalha na escola de manhã, ou que seja na direção, ou que seja em supervisão, ou que seja coordenação? Mas quem que trabalha de manhã, de tarde, de noite, porque a gente sabe que tem muita gente que faz isso, que tem algum tempo para preparar, para pensar material. Gente, assim, para mim é humanamente... Dar aula em 3 turnos ou trabalhar 3 turnos, para mim já é alguma coisa humanamente impossível. Eu nunca dei conta, porque eu nunca nem tive voz. Vocês imaginem, é complicadíssimo. Então, vamos nos apropriar antropofagicamente daquilo que nos é oferecido, não é? Daquilo que o programa nos oferece, né? Das novidades do ensino médio. Uma das novidades desse novo ensino médio é a possibilidade de acessar materiais que tenham uma cara interdisciplinar. Então, vamos aproveitar isso, não é? As nossas coleções, as coleções de linguagens, elas estão interdisciplinares. Então, vamos aproveitar, não é? Vamos agir antropofagicamente agora em relação a esse material didático, não é? Para facilitar a nossa vida no dia a dia. Tinha algumas outras perguntas lá, sabe, Rosane? Mas aí depois a gente conversa, a gente marca outro encontro, não é? Sim. Luciana, eu quero agradecer aqui a presença de todos os professores, agradecer a parceria com a Carmen, com certeza, Luciana, e já avisa a Fernanda também, Carmen, que nós vamos ter novas oportunidades para a gente conversar, ótimo, tá? Vai ser ótimo. Sim, infelizmente nosso tempo urge, eu preciso dispensar os professores, que eles têm esse momento de ATPC na escola, tá? Tá bom. Então, professores, muito obrigada, tá? Aqui em nome da equipe de PCNPs da Leste 3, a gente agradece a presença de vocês, mais uma vez, a parceria com a Carmen, a presença da nossa formadora Luciana, da Fernanda também, embora um probleminha de conexão, foi só no início, tá? Então, aqui, também agradecendo a todos e desejando boas férias, afinal de contas, estamos aí em contagem regressiva para as nossas tão esperadas férias de julho, né? Um período aí curtinho para a gente dar uma respirada. Lembra do peixinho, respira, descansa, exatamente. Né? Continuem se cuidando, usando máscara, álcool em gel, porque nós ainda estamos em pandemia, mas até agosto nós continuaremos nos falando, ok? Lista de presença e os sites e os links que a Carmen comentou estão no chat desta formação, também será enviado no grupo de PCs, e aí vocês podem pegar para os PCs. Sabemos que Teams sendo Teams, muitos não têm acesso ao chat, mas também será enviado direto aos PCs, ok? Então, muito obrigada, professores,
nesse momento vocês podem se desconectar. Rosane, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Carmen, mais uma vez, um prazer trabalhar com você. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. Pena que a gente falei demais, da próxima vez a gente fala menos e interage mais. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.